Claro que já ouviram falar de Grey's Anatomy e Dr. House. Olá, aqui é a Val, esse é o Val Comenta. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou fazer um tema que foi sugerido por um seguidor meu no Instagram, que botou na caixinha lá de sugestões, o Richard. E ele comentou, poxa, você podia fazer um vídeo falando o que é verdade em Grey's Anatomy. Achei muito interessante, então eu vou falar das duas séries médicas que eu sempre fui muito fã, que é Grey's Anatomy e Dr. House. O House, maravilhoso. Bem, Grey's Anatomy é um fenômeno, né, gente? Vai para sua 17ª temporada. Eu vou dizer para vocês que eu parei de ver porque, assim, eu vejo muito seriado, assim, de medicina e tal, é bem bacana, eu gosto, mas me enjoa e às vezes me angustia porque eu vejo isso o tempo todo, né? Claro que agora eu não estou em pronto-socorro, não estou em CTI mais, mas é uma coisa que me remete eu ficar vendo doença o tempo todo. Teve uma época que eu via demais com os meus filhos, a gente via bastante, eles me perguntavam, mãe, isso é verdade? Isso não é verdade? É assim mesmo? E tal. Então, realmente eu via muito, mas agora faz muito tempo que eu não vejo Grey's Anatomy, até porque eu gosto de ver outros temas de série também, então ficar só naquilo eu também não gosto. E o House, claro, que eu vi todas as temporadas do House. Nós víamos muito aqui em casa também. Bem, Grey's Anatomy é uma brincadeira do nome, que é um médico chamado Henry Grey, que tem um livro de anatomia muito famoso, então eles fizeram essa brincadeira, Grey's Anatomy, que é o sobrenome da Meredith, né, da série. Bem, eu vou dizer para vocês que a pessoa que dirige, que escreveu, que roteirizou, é maravilhosa, né? Ela é de vários seriados famosos e ela tem uma assessoria médica junto com ela, como em todos os lugares que vocês veem, em filmes, em seriados policiais, em novelas que tem gente internada em CTI, em hospital, eles têm uma assessoria médica, é lógico, para não fazer bobagem, ainda mais um seriado com esse nome, né, desse renome. Então eles têm uma assessoria médica naturalmente. O House, diferente, eles pegaram um médico, um biólogo e médico, para escrever sobre as doenças que no House existiam. Eram doenças raras, na maior parte das vezes, diferente do Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é um pronto-socorro, basicamente cirúrgico, onde muitas das doenças que entram lá dos pacientes vão direto da emergência para o centro cirúrgico, né? Então, assim, vários roteiristas e pessoas ligadas para fazer críticas de série fizeram uma reformulação e foram estudar os episódios todos de Grey's Anatomy para poder ver o que era real e o que não era, e o que batia com a realidade da população norte-americana, tá? Beleza. Bem, enfim, eles viram, assim, muitas coisas, depois eu vou falar do que eu acho. Eles viram muitas coisas, assim, meio que não batiam bem, por exemplo. Todas as pessoas, a maioria, 70% dos pacientes que entram no pronto-socorro em Grey's Anatomy vão direto para o centro cirúrgico, o que não é verdade, gente. Claro, tem pronto-socorro que é pronto-socorro cirúrgico e tem pronto-socorro que não são cirúrgicos, né? Tem clínica, vão para o CTI, não são fadados a todas as cirurgias. Então isso é uma taxa altíssima para um hospital em pronto-socorro. Que eles colocaram. Normalmente, 1/4 desses pacientes dentro dos Estados Unidos do pronto-socorro vão para o centro cirúrgico. Os outros se distribuem ao longo do hospital. Mas isso é focado na série, que é um pronto-socorro, é uma emergência. Então, eles colocam isso para poder trabalhar com a equipe dos cirurgiões, que são maravilhosas, a equipe da emergência e fazer um conjunto. Então, para quem é cirurgião, é um prato cheio essa série, né? Ortopédica, inclusive, tem cirurgias ortopédicas. Outra coisa assim que eles falam que, por exemplo, muitos pacientes, quando fazem o diagnóstico é rápido. E na vida real, não é isso que acontece, né? Tem diagnósticos que vocês demoram para fazer, tem exames que demoram para ficar pronto, né? Um exame de laboratório imunológico, por exemplo, às vezes ele demora 15 dias. Um exame que vai ver um hormônio específico também demora. Então o paciente fica internado no hospital, dependendo desses exames. Então é claro que às vezes o diagnóstico não sai
com rapidez, e depende também da doença, né? Se a doença é uma doença rara, que você não consegue fazer um diagnóstico de pronto, né? Que não é uma coisa que está na sua cara, é lógico que vai demorar o diagnóstico. Então, essa coisa que eles colocaram, lá no Grey's Anatomy todo mundo sai rápido do hospital. Não é bem assim, né, gente? Porque também, dentro do seriado, eles não podem ficar enrolando com o paciente. O paciente ficou aqui 30 dias, aí agora que tem o diagnóstico. Eles não vão fazer isso, né? E, assim, eles também falam que os pacientes em Grey's Anatomy, eles são muito... ficam, assim, um tempo muito arrastado, que isso pro sistema dos Estados Unidos não compensaria, porque fica caro e tal. Então, no Grey's Anatomy, eles também não fazem isso por conta dessa história de ser arrastado, de gastar mais dinheiro em relação a isso. Agora, em relação aos procedimentos, ao jeito que se coloca a veia, aos termos médicos, à enfermagem que trabalha incrivelmente, quando vai para o centro cirúrgico, toda a parafernália do centro cirúrgico, tudo é verdade, gente, tá? É exatamente aquilo ali. É claro que eles têm mais situações, eles têm mais recurso, às vezes, que o nosso Brasil, o nosso pronto-socorro de estado, de município, que estão fadados a não ter nada hoje em dia. Então, eles têm mais tecnologia, então eles têm uma ressonância muito rápida. Eu quero ressonância, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo. Aquilo tudo ali é realidade deles, né? Porque eles têm uma tecnologia muito avançada. Tem um hospital daqueles que é grande, que é o Seattle Grace, que é fictício, mas é um grande hospital dentro dos Estados Unidos na série. Então é um hospital que tem tudo, né? Então o médico nunca que vocês vão ver o médico falar assim, ai meu Deus, não posso fazer isso porque não tem aquilo. Diferente daquela seriado brasileiro, Sob Pressão, que vocês olham aquilo e vocês veem que é a nossa realidade. Não tem. É o monitor cardíaco que não funciona, é o aparelho de pressão que não funciona, não tem oxigênio, não tem o saturímetro para ver oxigênio. Isso vocês não vão ver em Grey's Anatomy. Mas o resto todo que vocês veem, aquilo tudo é realidade. Eu estudo, então eu sei toda a maquinária, toda a tecnologia que eu poderia dispor e que quando eu trabalhei eu não tinha, mas eu sei que existe. Então tudo ali é verdade, mas essa coisa toda da doença que se arrasta, do diagnóstico que é rápido, nem sempre você faz o diagnóstico, às vezes o paciente vai para casa sem diagnóstico. Então ali não, porque tem que terminar o seriado, tem que terminar o episódio, então aquilo acontece. E House já é outro babado, né, gente? House são doenças raras. São doenças raras que ali é uma coisa assim muito surreal, né? O House viaja na maionese naquelas doenças loucas, mas também é tudo real. Todas as doenças que foram colocadas nos seriados lá do House, nos episódios, todas eram reais. Vocês podem pegar o episódio de House e pegar a doença e procurar que vocês vão achar. Então tudo aquilo agora, aquilo que ele fazia, faz ressonância do corpo inteiro. Agora você faz uma biópsia do fígado, mas não tem motivo. Fala a biópsia do fígado. Faz biópsia da medula. Não é assim que funciona, né? Ali ele tem o poder, né? Ele tinha todo o poder para fazer. Mas aqui no Brasil, mesmo quem tem o poder, que está no hospital, no Albert Einstein, por exemplo, no hospital maravilhoso samaritano, enfim, você tem todos os critérios, não é assim. Você tem que discutir, não tem um médico pensante, tem uma equipe que trabalha em cima. Não é que nem o House com aqueles assistentes médicos que eram ótimos e tal, mas você não tem só um. Doenças graves precisam de uma equipe médica junto que vai discutir, porque é uma vida humana. Então tem que ter muito cuidado. Então não sai fazendo aquilo que o House fazia, né, gente? Ressonância do corpo inteiro. Não vai porque o convênio não vai pagar. Começa por aí. A não ser que seja um hospital particular, o cara tenha muito dinheiro. Então não faz isso. Vou fazer uma biópsia do coração agora. Não é assim que funciona. Primeiro rastreia, primeiro colhe os exames todos. Será que ele pode fazer aquele exame? Será que ele não pode?
O House viajava, né? Mas era maravilhoso, porque a gente que é médico, vendo aquilo, estudando, a gente ficava louco. Eu ia pro livro para depois ver o que eu podia fazer com aquilo. Mas são doenças muito graves, são doenças muito difíceis, são doenças raras, na maioria dos casos. Mas o bacana do House era o poder investigativo para chegar na doença que ele fazia. Então era muito incrível. E as coisas que eram feitas no hospital eram verdades? Eram verdades, claro, mas um pouco utópico para o mundo que a gente vive, para o nosso Brasil principalmente. Mas era tudo verdade, tá? Então todos esses episódios, esses seriados de medicina são verdades, tem suporte de médicos. Eu tenho uma amiga que ela faz o suporte técnico médico para a Globo. Então tudo que vocês veem de pegar veia, de entubar, de CTI, ela dá assessoria. Não sei nem se ela tá ainda, mas ela fazia. Então claro que tudo é verdade. Então é bacana vocês se interessarem por isso, eu acho muito legal. E eu pedi opinião para vocês ali no Instagram, se vocês queriam que o canal ficasse só com filme e série. A maioria botou que não, que podia fazer outras coisas. Bem, eu na verdade, eu acho que se eu ficar falando de medicina aqui nesse canal, vai perder um foco. Então as pessoas que gostam de filme e cinema vão abandonar porque não querem, não é verdade? Então eu tô pensando sim em fazer vídeos de medicina. Uma menina pediu para eu falar de vacina, que muitas pessoas estão deixando de vacinar, isso é um absurdo, e falar de outras coisas de medicina, mas vou falar no IGTV. Então, quem me acompanha no Instagram vai ver no IGTV os meus vídeos sobre medicina. Então, quem gosta de filme e série, continua aqui. Quem gosta de medicina, vai lá no IGTV assistir, tá bom? Bem, uma boa semana para vocês. Espero que vocês tenham gostado do tema que o Richard sugeriu, tá bom? Um beijo da Val. Tchau!